Bom dia a todos, boa tarde a todos, boa noite a todos, em especial a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que se tornou seguidor do nosso canal. Meu muito obrigado. Chegamos praticamente a 200 membros em menos de 3 meses. Isso demonstra a confiança que você tem no meu trabalho, nas minhas matérias, nas minhas análises. Gostaria de agradecer, muito a vocês por essa confiança. E a você que me visita hoje, meu irmão, minha irmã, né? Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar pela sua visita. Espero que o conteúdo te ajude nos seus estudos, te ajude na sua vida forense, te ajude nas faculdades, no curso de graduação, de pós-graduação, porque a gente sempre procura fazer um material de qualidade para que o aluno, a aluna, o advogado, a advogada, enfim, todo o público, numa linguagem acessível, possa ter conhecimento das leis, possa ter conhecimento dos entendimentos da jurisprudência sobre determinados temas. E o tema de hoje são as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Em especial, eu vou tratar da decisão do STJ que estendeu essa decisão às mulheres trans. Em primeiro lugar, nós vamos analisar o que é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é a Lei 11.340, que entrou em vigor em 2006 e foi um marco significativo no combate à violência contra a mulher. Foi uma forma de proteger, de coibir e, ao mesmo tempo, assegurar uma norma e dar à mulher vítima de violência as chamadas medidas protetivas. Essas medidas protetivas, elas são aplicadas após a realização da denúncia de agressão feita pela vítima ao delegado de polícia, são encaminhadas ao juiz e ao Ministério Público para execução dessas medidas no prazo máximo de 48 horas, após o recebimento do pedido da vítima ou do Ministério Público. Anteriormente, a Lei Maria da Penha era uma ação, era apurada, através de uma ação penal pública condicionada, dependia de manifestação da vítima. Hoje não. Hoje ela é uma medida, é uma ação penal pública incondicionada. O descumprimento das medidas protetivas leva ao infrator a uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos. E essa criminalização da violação das normas protetivas foi incluído pela Lei 13.641 de 2018, que prevê a seguinte dicção: descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nessa lei, que é a Lei Maria da Penha, artigo 24A. Detenção de 3 meses a 2 anos. A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas. Na hipótese de prisão em flagrante, por descumprimento das medidas protetivas, apenas a autoridade judicial poderá conceder a fiança. Então, nós temos aqui a criminalização da violação das medidas protetivas. Um crime é penado com uma detenção de 3 meses a 2 anos. E quando o sujeito for preso em flagrante pelo descumprimento da medida protetiva, a fiança somente poderá ser arbitrada pelo juiz de direito.
Mas, afinal de contas, quais são as medidas protetivas? Primeiro, nós temos que entender que violência doméstica e familiar contra a mulher é configurada como toda e qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. Diante desse quadro, a vítima, ao fazer o boletim de ocorrência, ela pode requerer, né, que sejam concedidas as chamadas medidas protetivas, que podem ser concedidas de imediato, inaudita altera pars, ou seja, independentemente de audiência das partes, após a manifestação do Ministério Público e mesmo sem a manifestação do Ministério Público, elas podem ser concedidas de ofício. As medidas protetivas podem ser as seguintes. Primeiro, o afastamento do agressor do lar ou do local de convivência com a família. A fixação de um limite mínimo de distância em que o ofensor fica proibido de ultrapassar em relação à vítima e a suspensão da posse ou da restrição de armas, se for ao caso. O agressor pode também ser proibido de entrar em contato com a vítima, com seus familiares, com testemunhas ou por qualquer meio, e deverá obedecer à restrição ou à suspensão de visitas aos dependentes menores, desde que ouvida uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos e outros profissionais. Outra medida que o juiz pode aplicar é a obrigação do agressor pagar a pensão alimentícia provisória ou alimentos provisórios. Os bens da vítima também podem ser protegidos através dessas medidas protetivas. E essa proteção pode se dar através do bloqueio das contas, da indisponibilidade dos bens, da restituição dos bens subtraídos pelo agressor, a prestação de uma caução provisória, um depósito judicial por perdas e danos decorrentes da prática da violência doméstica. De acordo com a lei, o juiz pode determinar uma ou mais medidas em cada caso, podendo ser substituídas a qualquer momento por outra de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos pela Lei Maria da Penha sejam violados. A lei também, dependendo da gravidade, o juiz pode aplicar outras medidas protetivas consideradas de urgência, como o encaminhamento da vítima e seus dependentes para o programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento, determinar a recondução da vítima e de seus dependentes ao domicílio após o afastamento do agressor e determinar o afastamento da vítima do lar sem prejuízo dos bens, da guarda dos filhos e do recebimento da pensão. O juiz sempre pode requisitar a força policial para garantir a execução dessas medidas protetivas. Anteriormente, a violação da medida protetiva causava um agravamento da medida protetiva ou até mesmo a decretação da prisão preventiva, porém, com a inclusão no artigo 24A pela Lei 13.641 de 2018, a infração à medida protetiva hoje é punida com a detenção de 3 meses até 2 anos. E nós tivemos recentemente uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que fixa medida protetiva à mulher trans. E o STJ entendeu que a Lei Maria da Penha se aplica também à mulher trans. Então, quando nós falamos da Lei Maria da Penha,
e a aplicabilidade dela para o caso de mulher transexual, vítima de violência em ambiente doméstico, esta foi a decisão do STJ que estendeu a proteção às mulheres trans. A proteção conferida, segundo o STJ, não pode ser limitada a pessoas que ostentam a condição de mulher biológica. Ao analisar o tema, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento a um recurso especial para fixar medidas protetivas a uma mulher transexual vítima de agressões pelo próprio pai. É uma decisão inédita na justiça brasileira. Esse processo ele foi motivado por um episódio, foi uma violência praticada pelo pai da autora dessa ação. O acusado ele era usuário de drogas e de álcool, ele chegou em casa alterado, agarrou a filha pelos punhos e atirou contra a parede antes de tentar agredi-la com um pedaço de madeira. Ela foi perseguida pelo agressor até encontrar uma viatura da PM. Ela postulou nas instâncias ordinárias as medidas protetivas e as instâncias inferiores entenderam que seria incabível a medida protetiva no caso concreto. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o conceito mulher é usado na Constituição Federal e nada justifica que ele seja interpretado, ao menos em matéria penal, como diferente do sentido científico. Houve recurso ao Superior Tribunal de Justiça, que foi ajuizado pelo Ministério Público de São Paulo, um recurso especial, alegando violação ao artigo 5º da Lei Maria da Penha. Defendeu, no recurso especial ao Ministério Público, que a única interpretação possível é a que protege a mulher contra qualquer espécie de violência fundada no gênero e não apenas no sexo biológico. Esse recurso foi para o STJ e foi ao relator, que foi o ministro Rogério Iceti, que entendeu como descabida a preponderância do TJSP e deu ao fator meramente biológico sobre o que realmente importa para a incidência Maria da Penha. Diz o ministro Rogério no seu acordo: a Lei Maria da Penha nada mais objetiva do que proteger vítimas em situação como a ofendida nesse caso. Os abusos por elas sofridos aconteceram no ambiente familiar e doméstico e decorreram da distorção sobre a relação do pátrio-poder em que se pressupõe intimidade e afeto, além do fator essencial dela ser mulher. E houve uma discussão entre sexo e gênero. O voto do relator destaca que é incipiente na literatura jurídica penal brasileira o diálogo com as teorias queer, que desafiam a heteronormatividade compulsória. Assim, o ministro propõe a diferenciação entre os conceitos de gênero e sexo e estabelece termos como transexuais, transgêneros, cisgêneros, travestis, com a inclusão dessas categorias no abrigo da Lei Maria da Penha. Diz ele ainda: o conceito de gênero não pode ser empregado sem que se saiba exatamente o seu significado e de tal modo acabe por desproteger justamente a quem a Lei Maria da Penha deve proteger: mulher, criança, jovem, adulto, idoso e também, no caso, as trans, como afirmou o relator no seu voto. Na continuidade do julgamento, a ministra Laurita Vaz, ela seguiu a mesma linha
destacou que o alcance do artigo 5º da Maria da Penha passa necessariamente pelo entendimento de gênero, que não se confunde com o conceito de sexo biológico. A própria realidade brutal vivenciada pelas mulheres trans permite identificar traços comuns praticados com mulheres cisgêneros, o que revela atos violentos que possuem a mesma discriminação de gênero. Para quem se interessar, o voto do ministro Rogério Sietti se encontra no recurso especial 1977.124 do STJ. Então, o que houve no presente caso foi uma ampliação das medidas protetivas para as categorias trans, tomando por base o artigo 5º da Lei Maria da Penha. Isso já era esperado, porque são categorias que, infelizmente, sofrem ainda na nossa sociedade uma grande discriminação, seja no emprego, seja na vida social, seja na vida em comunidade, porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade machista, em que não se admite, né, essa situação, né, das pessoas serem transgêneres ou optarem pelo sexo feminino ou pelo sexo masculino. O que a lei deve proteger é, sobretudo, a integridade física e a integridade moral das pessoas, independentemente de sua orientação sexual. E voltando ao assunto, para aqueles que estudam, nós temos, dentro do artigo 129, a previsão legal, né, incluída a Lei Maria da Penha. Nós temos o crime de feminicídio, que é uma agravante do crime de homicídio, quando o crime for praticado pela mulher por sua condição de mulher, e também o artigo 24A, que instituiu, né, a questão do descumprimento, né, das chamadas medidas protetivas de urgência. Anteriormente, né, como eu disse no começo desse vídeo, a ação penal era pública condicionada, mas posteriormente ela passou a ser uma ação pública incondicionada. Quando a mulher sofre essa violência, o que ela deve fazer? Se dirigir até a autoridade policial, efetuar e realizar o boletim de ocorrência e pedir as medidas protetivas, que foram aquelas que eu mencionei para vocês. Dentre elas, o afastamento do agressor, a fixação do limite de distância, né? A proibição do uso de armas, a proibição de entrar em contato com a vítima, a restrição do direito de visitas, né? A obrigação do pagamento de pensão alimentícia, a proteção dos bens da vítima contra atos de dilapidação do patrimônio, né? E podem ser substituídas a qualquer momento, né? E também a recondução da vítima ao lar após o afastamento do agressor. Infelizmente, nós vivemos em um país que é essencialmente machista. E sendo essencialmente machista, muitos vão criticar essa decisão do STJ. Mas é necessário dizer que ela, em primeira instância, pediu a medida protetiva, foi indeferida, houve recurso para o Tribunal de Justiça, que levou em conta a questão do sexo e não do gênero. Contra essa decisão foi ajuizado pelo Ministério Público um recurso especial por violação ao artigo 5º da Lei Maria da Penha, e a base do recurso do Ministério Público, que foi acolhido pelo STJ,
foi o gênero e não o sexo biológico. Então, para aqueles que gostam do tema, né, que vivenciam esse tema e querem fazer um trabalho, etc., não se esqueçam, vejam o voto do ministro Rogério Schietti no recurso especial 1977.124 do Superior Tribunal de Justiça, onde vocês vão ver claramente a interpretação do ministro e a diferenciação que ele faz entre sexo e gênero. Então eu espero ter colaborado com vocês com essa matéria, espero que vocês tenham entendido quais são as medidas protetivas, né, as ações penais, o feminicídio, a lesão corporal contra a mulher e essa nova interpretação dada pelo STJ para a aplicação às mulheres trans. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo encontro.